Fala Dev, se você vai começar a aprender Java agora em 2025, eu preparei este conteúdo aqui completo para te mostrar o que você tem que fazer, o que você pode aprender, por onde você tem que seguir para começar na carreira. Então segue aqui que você vai aprender tudo. Fala Dev, hoje nós vamos falar de Java no sentido de mostrar as tecnologias que serão aprendidas. Quando você vai começar a estudar Java, geralmente você começa ali com o peito aberto, sem saber de muita coisa, mas fica ali naquele limbo. E aqui eu vou te mostrar de uma maneira bem didática tudo aquilo que você vai precisar aprender para começar. Java, ele tem várias coisinhas interessantes aqui, onde uma delas é a declaração de variáveis, aí depois vem os tipos de dados. Assim vai ficar bem mais prático de você ter aquela visibilidade completa sobre a trilha. Depois que você entende isso, você pode trabalhar com strings se você quiser, ou você já pode ir para estruturas condicionais, depois estruturas de repetição e assim você seguir. Agora olha só, Java ele pode ter uma coisinha também que são várias versões. Você pode ter aqui, ó, Java 8, 11, 17, 21, 22, 23 e nós estamos indo para a versão 24. Além dessa declaração das versões, nós temos versões que é chamada de LTS e não LTS. O que é uma versão LTS? É uma versão que vai ter longo suporte. Por exemplo, aqui nós temos a versão 21, que ela vai ter suporte, se eu não me salvo engano, até 2027 ou é 2026. Nós estamos em 2025. Só que tem a versão 23 que ela só vai ter suporte, que ela não é LTS e só vai ter suporte até março desse ano. Março de 2025. Aí geralmente vem uma versão que não é LTS, que é uma versão que tem algumas novas funcionalidades, algum recurso novo e tal, que é como se fosse uma versão de teste, e depois vem uma versão que é estável, só para você ter um entendimento um pouco melhor. Aí essas versões estáveis aqui tem um longo suporte, certo? Aí pode ser 2 anos, 1 ano, vai depender muito do que eles fizerem lá dos projetos. Aí quando você termina aqui, que você entende que tem Java, que tem alguns tópicos que precisam ser estudados, tem as versões que o pessoal se perde muito. Aí vai ter uma coisinha chamada de ambientes de desenvolvimento profissional. Porque por mais que você saiba trabalhar com a linguagem completa, você não vai fazer tudo na mão num bloco de código, de notas, escrevendo código e fazendo toda a infraestrutura manual perdendo tempo. Você vai ter que utilizar um ambiente de desenvolvimento profissional. Onde para Java nós temos aqui o Eclipse, que é leve e é legal de utilizar. O NetBeans, que é uma outra ferramenta que é um pouco mais robusta do que o Eclipse. E nós temos também o IntelliJ. Eu utilizo todas as três. Algumas pessoas vão para uma ideia que faz código Java, mas geralmente o pessoal usa no front-end, que é o Visual Studio Code, que é o VS Code. Aí só aqui você tem que entender o seguinte, ó. Para começar no Java, o que é que eu preciso? Vou botar aqui, ó. Para começar no Java, o que preciso? Que geralmente o pessoal não chega aqui dizendo o que é que eu preciso para Java. O pessoal começa, ó, para começar na programação, o que eu preciso. Aí ele pesquisa lá, aí ele vai entender que uma das coisas que ele vai precisar é de uma linguagem de programação. No caso ele escolhe Java, aí começa por Java. Depois ele vai entender os requisitos da linguagem, ou seja, o básico da linguagem, com os recursos depois intermediários e depois os recursos avançados. Aí depois quando é assim que ele começa a aprender Java, ele não vai nem sair dessa parte daqui, ó. Ele já vai cair aqui em um ambiente de desenvolvimento profissional. Ou seja, se ele pegar algum curso online, algum vídeo no YouTube, geralmente o cara vai explicar primeiro como ele instala o Java, como ele instala o ambiente de desenvolvimento profissional, para depois começar aqui, ó, o básico da linguagem, os recursos intermediários e avançados. E ele vai escolher uma versão específica do Java para criar os seus programas. Aí uma das coisas que pode te ajudar é que se você aprender da versão 8, qualquer uma para frente, você começa a pegar os recursos da anterior. Por exemplo, a versão 24 vai surgir agora no mês de março. Então significa que
o que tiver na versão 23, 22, 21, 17, 11 e 8, que for tudo recurso padrão, vai estar aqui dentro. Então, se eu aprender a versão 8 e quero migrar para 24, eu não vou perder tudo que eu aprendi na 8. Eu vou simplesmente agregar mais valor aqui. Aqui vai ter algum recurso novo, alguma funcionalidade nova. Talvez várias funções da versão 8 aqui já estejam otimizadas para funcionar melhor. E assim você aproveita melhor a linguagem. Você não fica perdido a cada mês, como tem outras linguagens de programação que muda praticamente tudo. Aí você tem que readaptar, estudar, como no caso do Angular. O Angular, quando você vai aprender para front-end, até uma certa versão é um caminho. Quando você vai para uma versão mais nova, ele já muda praticamente tudo ali dentro. Aí tem essas diferenças. Aí aqui você tem que entender o seguinte: declaração de variáveis. Você vai aprender a armazenar código, armazenar valores temporariamente, que é uma variável. É o que quando você fechar o programa e executar novamente, você perde as informações. Aí você aprende a armazenar na variável. Os tipos de dados é para você saber o quanto de memória o seu programa pode utilizar. Não de forma geral, mas na parte de armazenamento. Por exemplo, quantos bytes, quantos megas eu vou armazenar ali se eu executar essa minha aplicação. Porque eu estou utilizando vários tipos de variáveis. Aí, se você fosse criar um projeto de desempenho complexo, ele teria toda essa informação. Mas geralmente o pessoal começa fazendo tudo na mão aqui de forma simples. As estruturas condicionais, quais são? Nós temos if, else, else if, switch, if aninhado, if ternário e assim vai. Estrutura de repetição, nós temos o while, o for, o do while. Aí você começa a perceber que começa a aparecer umas palavrinhas em inglês. Aí essas palavrinhas em inglês a gente chama de palavras reservadas do Java. Palavras reservadas do Java, que é um conjunto de palavras em inglês que você utiliza para criar os seus programas. Aí como assim? Por exemplo, eu quero criar um programa que ele mostra uma mensagem na tela. Eu tenho um recurso do Java que é o system, tem outro que é o ponto .alt, tem outro que é o println, tem um ponto e vírgula, os parênteses, que eu vou escrever um código aqui, por exemplo, oi, estou executando. E aqui você vai entender que tudo isso aqui vai estar dentro de uma estrutura, que tem uma palavra reservada do Java como public, uma outra palavra do Java reservada que é o static, uma outra que é o public static void, outra que é o main. Vai abrir um parênteses aqui, vou colocar string args, vou fechar e vou criar um bloco de código através de uma chave. Aí isso aqui seria um bloco de código, onde isso aqui é uma palavra reservada do Java isolada, isso aqui é outra, isso aqui é outra, isso aqui é outra, onde eu juntei todas elas para formar uma expressão que vai representar uma funcionalidade. Ou seja, tudo isso aqui nada mais serve do que mostrar a mensagem na tela no final. Ele vai simplesmente mostrar essa mensagem de texto numa coisinha que a gente chama de console, que é a parte visual. Depois que você aprende essa parte básica aqui do Java, aí você vai para uma parte chamada de POO, que nada mais é do que programação orientada a objetos, que é um conceito. Ou seja, orientação a objetos é um conceito. Vou colocar aqui, ó, orientação a objetos, que a gente utiliza POO, programação orientada a objeto, através de uma linguagem que é o Java, que poderia ser assim. Aí dentro da programação orientada a objetos nós temos vários tópicos, que eu vou colocar aqui, ó. A orientação a objetos. Nós temos aqui atributos, métodos, classes, objetos, herança, polimorfismo. Aí vai ter os tipos de polimorfismo lá, sobrescrita, sobrecarga, relações entre classes e outras coisas como interfaces, coleções, exceções e tal. Pode ter muito mais recurso aqui na orientação a objetos. Só que isso aqui, ó, orientação a objetos, nós estamos falando aqui de parte conceitual. Só que algumas pessoas, quando vai ensinar, ela já pega isso aqui para economizar tempo e explica tudo isso aqui de forma aplicada, através de programação orientada a objetos com a linguagem de programação que é Java. Aqui você já vai aprender como utilizar um class, como você pode criar aqui uma interface,
um extends para herança, um new para criar um objeto, uma coleção aqui como um array list, uma exceção como try, cat e assim vai. Ou seja, quando você começa focado aqui, ó. Você não imagina que tem tudo isso aqui dentro, que tem esses detalhezinhos que são importantes para você. Aqui no canal eu vou deixar aqui no comentário fixado cards, e no comentário fixado vai ter os links das aulas onde você pode aprender a instalar o Eclipse, onde você pode aprender a instalar o NetBeans e onde você pode aprender a instalar o Eclipse. O Visual Studio Code eu não uso. Sendo que eu tenho um curso aqui que eu vou deixar no comentário fixado também, que ensina já do básico, do intermediário ao avançado. Agora você pode se perguntar, poxa, isso aqui que você falou pra mim, tudo isso aqui é o básico, beleza? Isso aqui é o intermediário, que seria o avançado. O avançado seria você pegar o Java e misturar ele com outra tecnologia, ou seja, Java mais tecnologias integradas. Porque você não vai trabalhar com Java puro sozinho para criar programas que resolvem problemas. Você vai ter que trabalhar, por exemplo, com Java e banco de dados. Java, você pode trabalhar ele para criar aplicações web. E você pode utilizar ali um framework. Vou colocar aqui um framework, que nada mais é do que uma tecnologia poderosa que tem vários recursos ali dentro que o Java funciona em cima dela e você consegue fazer projetos maiores e mais rápido, como no caso da tecnologia do Spring Boot. Só que isso aqui é muito, até você chegar aqui, ó, vai ter todo esse caminho aqui. Aí o que acontece que o pessoal não fala também, que quando você está em uma universidade ou um curso técnico, que é muito diferente de quem está estudando por conta própria, essa pessoa aqui ela vai ter uma coisa que é chamada de grade de estudos. Nessa grade de estudo vai ter uma linguagem de programação que é Java, vai ter uma coisinha chamada de algoritmos, que é uma matéria isolada ali para ela, vai ter outras disciplinas para ela que pode ser relacionados à programação com Java, que pode ser no caso banco de dados, e vai ter mais na frente uma parte de conhecimento de recursos à web, que geralmente a pessoa vê na matéria de rede de computadores. E depois você pode aplicar através do Java. Ou seja, eu tenho uma matéria de linguagem de programação isolado, uma matéria de algoritmo isolado, uma matéria de banco de dados isolado e uma matéria de rede de computadores isolado que não tem especificamente a ver com Java propriamente dito, mas tudo que você aprende de conceito aqui você pode utilizar aqui dentro quando você for criar aplicações web. Tudo que você aprender aqui de conceitos você vai utilizar aqui na hora de criar os seus programas, aplicar lógica, desenvolvimento, quebrar problemas complexos em problemas menores. E tudo que você aprender aqui você pode utilizar integrado com Java. Aí isso aqui ó, é uma disciplina, duas disciplinas, três disciplinas, quatro disciplinas. Geralmente essas disciplinas não estão no mesmo período. Aí aqui você vai passar, por exemplo, na faculdade 6 meses, que é uma disciplina para você pagar. Aqui vai ter mais 6 meses, que geralmente essa daqui começa logo no começo do curso. Mais as matérias de lógica que ele bota lá. E às vezes não, sempre vai ter as matérias de matemática, que vai potencializar isso aqui, matemática. Eu penso que ele chama, que a gente chama de, quando junta esses três aqui, por exemplo, de pensamento computacional, onde você aprende a utilizar os algoritmos, a lógica, a matemática, para ter um pensamento racional melhor na hora de resolver problemas, para que você utilize a tecnologia, como no caso o Java, para resolver os problemas criando programas. Aí você cria um programa que nada mais é do que uma representação de uma sequência de passos lógica que resolve um problema que pode envolver matemática ou não. E pode ter um banco de dados conectado que pode estar disponibilizado na web ou não, pode ser local ou pode ser na web. Aí você tem que entender o seguinte, que aqui eu perco 6 meses, aqui eu perco 6 meses, aqui vai mais 6 meses e aqui vai mais 6 meses. Ou seja, você pode entender o seguinte, eu vou aprender algoritmos no primeiro período, aí aqui eu vou para o meu segundo período, aqui no banco de dados já vou pegar no terceiro período, que é a parte de projetos e tal, e aqui na rede de computadores pode ser no quarto período.
Isso aqui eu estou simulando porque vai ter várias outras matérias. Aí como eu já sei que no primeiro período eu vou ter umas 4 disciplinas diferentes que não vai envolver Java, vai ser algoritmos, matemática, vai ser lá introdução à computação, e no terceiro período vai ser banco de dados, processamento de computação gráfica e outros recursos lá. No outro vai ser rede de computadores, programação paralela e tal. Como eu já sei que em cada período vai ter as suas responsabilidades, em teoria eu não conseguiria aprender isso aqui rápido, esses 3 rápido. Eu teria que passar por um processo. Mas nos cursos de programação, por quem já trilhou essa jornada, como é o meu caso, eu te explico tudo de forma aplicada, didática e lógica, porque eu já tenho experiência nisso. Ou seja, já passei mais de 6 anos aqui trabalhando com tecnologia, especificamente com Java, onde eu consigo misturar tudo isso de uma forma didática para que você não precise passar 6 meses aqui focado. Você pode aprender aqui num curso de 10, 20 horas, conhecimento que você precisa para, por exemplo, aprender o que é Java, como fazer programas, como integrar com o banco de dados e começar a seguir. E depois você pode fazer um outro curso que é da parte de trabalhar com Java para web com Spring Boot. Aí depois você pode aprofundar cada um dos cursos, criando janelas gráficas para desktop, para web, e assim você vai ter tipo uma trilha de estudo. Aí essas trilhas de estudo nos cursos de programação tem a versão que a gente chama de Bootcamp, tem a versão de curso isolado, tem a versão de formação, tem a versão que o pessoal ainda faz que é quase uma graduação, que seria tipo uma especialização. Aí quanto mais você vai vendo daqui, ó, deixa eu tirar o Bootcamp aqui e botar o Bootcamp depois aqui. Quando você vai daqui, ó, do curso isolado para o Bootcamp, do Bootcamp para a formação, da formação para a especialização, o valor financeiro aumenta. Ou seja, um curso isolado você geralmente pode adquirir ele por um valor que é geralmente eu vejo nas plataformas de no mínimo R$ 24,90 até uns R$ 79. Já havia até curso de 150 por aí, de trabalho só com a tecnologia específica como Java, e até apresenta outras coisas ali. O Bootcamp, sim, e lembrando que os cursos isolados ele geralmente tem uma faixa de até 50 horas, são cursos pequenos. O Bootcamp geralmente tem uma duração de 1, 2 meses, alguns tem até 3 meses, que já é uma coisa mais forte, que vai ter, por exemplo, umas 120 a umas 170 horas de aplicação, onde você vai aprender muita coisa prática. Mas para quem não tem a base, você começa aqui o Bootcamp e não consegue terminar. Se você já começou um Bootcamp e não conseguiu terminar, deixa aqui nos comentários também, para o pessoal saber. E tipo, é algo que é rápido, eles explicam muito rápido, aplicado, ou seja, não tem aquele foco em explicar os detalhezinhos dos conceitos, e é para resolver um problema. E qual é o problema que o Bootcamp resolve? Mostrar muita coisa em pouco tempo. Aí se você é um cara que é desenrolado, você assiste as aulas tudinho ali, tenta resolver os problemas, se não conseguiu, pula para o próximo e vai assistindo as aulas. Porque se passar do prazo, você perde, não ganha certificado e fica por isso mesmo. Só foi o conhecimento adquirido. Aí os cursos isolados diferentes, você pode simplesmente comprar um curso, fazer ali no seu tempo e vai estudando. Depois você vai criando ali uma trilha, que a gente chama de roadmap. Posso fazer um roadmap de cursos isolados, ou seja, um conjunto de cursos isolados que me ensinam uma tecnologia, ou melhor dizendo, uma carreira de programação. Aí no caso para Java é a carreira de você se tornar um programador, a gente chama de Dev Back-end Java. Aí vai ter tudo isso aqui que eu falei para você, mais umas coisinhas a mais, mas aqui é só para você ter um conhecimento inicial. E a formação? A formação já vai ser aí no mínimo de 6 meses a 1 ano, por exemplo, onde você vai ter ali um conjunto de conhecimentos, mas também o valor que você vai ter que explorar aqui vai ser de no mínimo R$ 1.000, eu poderia dizer assim, para investir. Aí você vai investir R$ 1.000, vai ter acesso a uma plataforma que vai ter várias formações ali dentro, ou uma formação só, que por exemplo você pode seguir a trilha de estudos da carreira back-end, onde vai ter várias tecnologias ali, como Java,
Python e outras linguagens. Aí o pessoal escolhe Java, aí vai seguir a trilha de Java, que vai passar por tudo aquilo que eu passei para você lá em cima, só que é focado em Java. Ou seja, a pessoa tem acesso à informação estruturada com vários videoaulas e outras coisas que talvez não seja interessante para você, beleza? Aí a trilha de estudos, que é para carreira, na formação ele te dá tudo na mão, só que o valor que você vai ter que desembolsar é um pouco maior. E geralmente o pessoal tenta fazer logo isso aqui de cara, mas não faz isso aqui, ó, não compra o curso isolado. Ainda não tem uma experiência inicial. Aqui ele já tem como notar se ele vai querer seguir naquela carreira ou não, se aquilo é diferente do que ele estava esperando. E aqui ele já investiu, não tem o que fazer. Se ele quiser desistir aqui, ele já perdeu o dinheiro, então não tem o que fazer. E aqui na especialização já seria um cara que tipo, ele já tem uma maturidade melhor, ele já está preparado para tipo, eu posso, por exemplo, já me graduei em uma universidade que não envolve tecnologia, mas eu quero aprender uma tecnologia ali, uma carreira de tecnologia para agregar valor na minha carreira aqui. Aí, por exemplo, ele pode fazer aí uma especialização que eu já vi de Full Stack, Dev Full Stack, onde ele vai aprender ali a carreira back-end com a carreira front-end, algumas tecnologias que vai misturar os dois para criar uma aplicação completa que é o Full Stack. Aí aqui o valor é bem mais caro do que R$1.000, vai depender muito, geralmente é parcelas por mês que você paga de um valor fixo ali, já vi de 120 a R$500 por parcela, vai depender muito da instituição, quanto maior o grau da instituição, mais caro vai ficando aqui as parcelas por mês, beleza? Agora se você quer começar, cursos isolados é o melhor caminho, porque você vai ter ali uma trilha de estudo, como no caso do meu curso Java na prática, que está no comentário fixado, onde eu te explico aqui o básico da linguagem, com a parte de orientação ao objeto, que é o intermediário, e com a parte de banco de dados, que seria a parte já avançada, onde você simplesmente vai ter aqui um conhecimento inicial sobre o framework Spring Boot, onde eu te passo aqui que você pode utilizar a versão 21, mas você pode criar os seus projetos em outras versões, utilizando uma ferramenta que está em alta, que é o IntelliJ, com a versão do Java que é estável, e você vai passar por essas três trilhas, o básico, o avançado e o intermediário. Isso aqui vai facilitar muito a sua vida a ter uma experiência visual do que é trabalhar com programação, onde eu vou te evitar de você ter que passar 6 meses de cada coisa aí, ó, para você aprender Java, algoritmos, banco de dados de uma forma aplicada na parte de resolução de problemas, ou seja, você vai ter uma visão geral rápida. E se você quiser ir para a parte de web, também tem aqui o curso de Spring Boot, que você pode adquirir junto ou não, fica a seu critério, tá certo? Os cursos aqui estão no valor, numa faixa de R$ 27,90 para começar. Aí se você quiser adicionar outros, você pode adicionar outros e incrementar. Onde eu vou deixar eles aqui no comentário fixado, para você simplesmente poder clicar lá no curso Java na prática e poder aprofundar. Mas essa daqui é a visão inicial. Para quem vai começar a programação, tem que ter essa visão aqui. Você escolher uma linguagem de programação, vai ter que passar pelos conceitos, as linguagens, conhecimentos, escolher uma versão ali, um ambiente de desenvolvimento para começar, sabendo que você vai passar aí um tempo para estudar o básico, intermediário e avançado com a linguagem de programação. Não é uma ferramenta básica, é uma ferramenta profissional que foi desenvolvida para criar sistemas que vão durar a vida toda ou não, desde que tem alguém ali para fazer manutenção, atualização, porque aprender uma versão aqui você pode atualizar para depois. Se você for trabalhar com a tecnologia integrada como Spring Boot, vai surgir vulnerabilidades e você vai ter que migrar de versão no futuro. Se for trabalhar com a versão do banco de dados, você vai ter que migrar para uma outra versão no futuro. É sempre assim. Sempre você vai estar atualizando o sistema desde que você esteja trabalhando na mesma empresa. Aí você tem toda essa visibilidade completa aqui, onde você pode aprender de uma forma rápida, prática, por um valor acessível no comentário fixado. Aí depois que você tem essa visão, é que eu recomendaria para você bootcamp, formação ou especialização, tá certo? Mas nunca recomendo para você um bootcamp começar de cara, porque você vai se frustrar, vai ver que é uma carreira que tem muito conhecimento da forma prática, rápida, que você não está preparado, você não tem uma base, você não testou, você não fez ali na sua calma, você não tem um entendimento básico ali, você vai forçar sua mente a empurrar um monte de informação rápida de uma maneira que não vai agregar valor para você. Então muitas das pessoas começam os bootcamps gratuitos que há por aí pelas comunidades, começa, mas não aprende, simplesmente fica frustrado. Aí depois ele começa a pegar uns cursos isolados, vai complementando as coisas que não aprendeu, vai vendo, então o cara falou lá no bootcamp era isso,
Se você quiser fazer sem compromisso, sem peso, sem carga, sem nada, só para você ver como é na prática, faça. Agora fazendo já com o peso de ter um certificado, de começar a sua carreira e tal, geralmente é perda de tempo. Geralmente eu recomendo cursos isolados. Comece por um curso isolado, ou se você é mais jovem e quer simplesmente seguir uma trilha mais longa, tem a faculdade de ciência da computação, análise de sistemas ou algo relacionado nesse tipo. Só que não vai te ensinar tudo para a carreira de trabalho também. Tem uns detalhes que não cabe aqui no tema desse vídeo. E depois que você faz os cursos isolados, que você tem uma noção melhor do que é, aí você pode seguir, vou para um bootcamp que vai acelerar um pouco mais, que agora eu já sei que eu vou ter que aprender essas outras coisas aqui, eu já fiz uns cursos isolados que me deu uma base boa, já estou preparado para pegar uma imersão dessa daqui de 2 a 3 meses e fazer tudo que eles pedem lá, sem reclamar. E depois, se eu quiser, eu faço uma formação. Aí você já tá ligado que aqui, ó, vai gastar no mínimo um mês ou dois, aqui você pode gastar mais uns dois, e se for para cá, vai gastar de 6 meses a um ano. Beleza? Aí, se você for por conta própria aqui, só com cursos isolados, você vai ter que ter um bom direcionamento, porque você vai ter que investir em vários cursos ao longo do tempo. Os primeiros, os iniciais, você realmente tem que investir, não tem para onde fugir. Agora, depois, vai ser bom ter um direcionamento. Se você faz bootcamps isolados, onde você vai ter que procurar instituições que ofertem esses cursos assim, que podem realmente acelerar o seu desenvolvimento, sabendo que mesmo acelerando, você não tem como aprender tudo de uma vez, vai precisar aprofundar, principalmente com tecnologias avançadas como Spring Boot. E depois tem a parte de formação. Aí geralmente o pessoal parte daqui, ó, de curso isolado para cá, porque é um caminho mais seguro. Aqui ele pode fazer também, mas vai depender muito do recurso financeiro da pessoa. E vai ter algumas instituições educacionais que elas ofertam também formações também nessa faixa de valor, só que focado só naquela linguagem de programação, sem ter aquelas outras trilhas como você mostra. Não é algo generalista, que é o que eu considero ainda melhor. Se você está focado numa linguagem, você quer seguir aquela linguagem, você vai aprender tudo dela, os recursos dela, vai aprender a linguagem, o framework, as tecnologias integradas, tudo que o mercado de trabalho está requisitando para trabalhar com aquilo. Aí quando você compra uma formação que é generalista, tem lá carreira back-end, carreira front-end, carreira DevOps. E lá não explica tudo com riqueza de detalhes do que uma formação focada na linguagem, como o Java. E a especialização também vai ser algo mais generalista, que vai ter lá, mas geralmente eles focam numa linguagem também. Aí o bom é isso. Só para que o investimento é muito alto inicialmente. Esse investimento aqui é para quem está já a nível de querer fazer transição de carreira, que já tem uma especialização e quer fazer uma pós, ou um MBA ou algo nesse sentido. Já o cara que está começando do zero, ele pode simplesmente cair nos cursos isolados. Ou, se ele quiser ir para uma universidade ou um curso técnico, tem essa opção também. Agora eu nunca recomendo começar por bootcamp nem por formação. Faça os cursos isolados que vai facilitar a sua vida. Lembrando que eu vou deixar o curso Java na prática no comentário fixado. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e seu comentário, que vai ajudar bastante o canal, beleza? Espero que você tenha gostado e até uma próxima.